No vídeo de ontem, que eu postei aqui no nosso canal do YouTube, eu estava falando sobre a nova queda da Selic. Selic bateu 2,25% ao ano, renovou aí a mínima histórica, certo? E aí uma das perguntas que a gente recebe com muita frequência é onde que eu coloco a minha reserva de emergência? E aí eu sempre costumo dizer que reserva de emergência não é para você ganhar dinheiro, tá? Reserva de emergência você precisa ter liquidez. Então, a grande verdade é que não faz muita diferença onde você vai colocar. Você pode colocar num fundo de renda fixa simples, você pode colocar no Tesouro Selic, na caderneta de poupança ou num CDB ali com liquidez diária. Você só precisa se atentar a alguns detalhes e eu quero hoje fazer um vídeo que talvez seja uma denúncia importante para a gente olhar. Olha só, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando de reserva de emergência, reforço, você precisa de liquidez, não de rentabilidade. Mas não é porque a gente tem que buscar rentabilidade que a gente simplesmente vai deixar de observar os detalhes dos produtos onde nós estamos inserindo nossa grana. Explico. Se você colocar a tua grana no Tesouro Selic diretamente lá pela plataforma do Tesouro Direto, você vai receber 2,15, que é a Selic Over hoje, tá bom? Só que você paga 0,25 de custódia para B3, beleza? E você vai pagar imposto de renda. Então, na hora de fazer essas contas, talvez não faça sentido você tirar o seu dinheiro da caderneta de poupança e colocar no Tesouro Selic, e essa é a verdade, tá bom? Porque na caderneta de poupança você não vai ter esse custo, você não tem imposto de renda e não tem a taxa de custódia que você paga lá para B3. Existem outros instrumentos, como os fundos simples, que têm sido uma boa alternativa para você fazer reserva de emergência. Aliás, eu tenho feito isso apenas e simplesmente para que eu não pague essa taxa de 0,25, que neste cenário dá uma baita de uma diferença, né? Pô, estou ganhando 2,15, só que aí eu pago 0,25 sobre todo o meu patrimônio. Então, nesse cenário, faz diferença. Só que aí, quando a gente vai olhar a quantidade de fundo de renda fixa... Eita! Aí, quando a gente vai olhar a quantidade de fundo de renda fixa simples que a gente tem, se a gente não tiver atento aos detalhes, principalmente ao custo de taxa de administração, a gente pode estar fazendo o pior negócio da nossa vida. Eu vou compartilhar com você aqui a tela do meu computador, ensinar você como você faz para consultar a taxa de administração de qualquer fundo, tá bom? E aí eu quero fazer aqui algum estudo de caso de alguns produtos que, olha, eu não sei se faz sentido a gente ter esse tipo de produto, tá bom? Primeiro, vamos lembrar, fundo de renda fixa simples é um produto que nasceu lá em 2015 através da instrução CVM 555, com o objetivo de simplificar e democratizar o acesso ao mercado de capitais via fundo de investimento para o pequeno investidor. Isso significa que a partir de R$ 50, na maioria dos casos, você já pode entrar em um fundo de renda fixa simples. Mas a questão é, será que vale a pena? Vamos lá, eu vou compartilhar com você aqui agora a tela do meu computador, tá? Eu estou aqui no site da Ambima, que aliás, a Ambima faz um trabalho brilhante de informar ao mercado com dados e com transparência. Então a Ambima, além de ser aí um referencial em certificação para o nosso mercado, ela também tem o papel de informar, que é muito interessante. Então, se você não sabe, a Ambima tem 4 frentes: informar, representar, autorregular e educar, tá bom? Informar, a gente vai encontrar um monte de dado que é relevante para o nosso mercado. Então, se a gente vir aqui informar estatísticas e fundos de investimentos, ela vai trazer opções para que a gente baixe. Se você clicar aqui, ó, consolidado histórico de fundos de investimentos, aí você vai poder consultar, ela fala aqui da metodologia, como é que funciona essa evolução, como que ela divulga e tal, consolidado histórico, tá, a respeito de fundo de investimento. Você vai clicar aqui, beleza? Aí você vai baixar esse arquivo aqui. E a minha recomendação é que ao baixar você acesse esse aqui, ó, tabela mensal de fundos, tá bom? E é importante dizer o seguinte, quando eu abri esse Excel aqui, eu já trabalhei um pouco dele só para facilitar a nossa leitura, tá? Mas ele vai trazer a tabela por todo, separado por vários classes de fundo. Então tem ações indexadas, ações índices, todas as classes de fundos e a Ambima estão aqui. Aí tem qual é o fundo, qual é o administrador, o gestor e por aí vai. O que a gente vai trabalhar é este último aqui, tá? Eu já deixei, vou deixar ele maior para você, mas aqui é o arquivo como a Ambima envia, como está disponível para qualquer pessoa baixar. Então, como eu queria mostrar para você, eu estou deixando ele, mas na hora que a gente for fazer o estudo prático mesmo, eu já tratei ele, está um pouco maior a leitura. Então eu vou arrastando aqui embaixo até a última aba, eu vou achar aqui, ó, renda fixa simples, que é um produto costumeiramente utilizado como reserva de emergência, beleza? Então eu vou fechar esse cara aqui. Essa aqui é a mesma planilha, tá?
que a Ambima disponibiliza, que a gente baixou junto. Mas o que eu fiz? Eu deixei a fonte um pouco maior para que você pudesse ler e já classifiquei aqui, ó, pela taxa de administração. A gente vai saber qual que é o fundo de renda fixa simples mais caro do mercado e qual que é o mais barato. Então, pensa aqui comigo, olha só. O Itaú Unibanco é administrador de um fundo de renda fixa simples e este fundo de renda fixa simples que o Itaú Unibanco administra cobra de taxa de administração 2,20. O fundo de renda fixa simples, ele tem por padrão alocar no mínimo 95% do patrimônio dele em LFT. Ou seja, ele vai ter uma rentabilidade agora com a nova Selic perto de 2,15. E o que eu quero perguntar para você é, você acha que faz sentido colocar o seu dinheiro em um produto que te cobra de taxa de administração 2,20, quando o retorno esperado para os títulos que compõem a carteira do fundo é de aproximadamente 2,15? Em outras palavras, se você deixar o seu dinheiro neste fundo de administração, nesse fundo de investimento, você vai literalmente perder dinheiro. E olha, ele não é um fundo pequeno não, tá? Aqui a gente consegue ver inclusive o quanto que ele tem de PL. Se a gente olhar, o maior fundo de renda fixa simples é esse aqui, ó, que tem 10 bilhões de reais, tá? Esse cara aqui, ó. Ele tem 10 bilhões de reais de PL, que é um fundo que ele é do Banco do Brasil, tá? Olha a taxa de administração, 1,95% ao ano. Em outras palavras, existe 10 bilhões de reais de clientes lá neste fundo do Banco do Brasil, pagando uma taxa de 1,95 para um produto que vai render 2,15. Você acha que faz sentido isso? Então, sim, eu estou acabando expondo aqui o nome de alguns produtos e de algumas instituições porque eu quero que você aprenda a analisar isso e você passe a refletir sobre isso, tá? E aí eu classifiquei então, ó, fundo de renda fixa mais caro é do Itaú, 2,20. Tem 428 milhões de PL, tá? Depois tem o Santander, que também cobra 2,20. Depois tem o Bradesco, que cobra 2. Depois tem a Caixa. Depois tem esse outro aqui, que é Lock Fácil, da SLW. Ele não é um fundo restrito, tá? Ele não é confesso que eu não conheço esse produto, deve ser um fundo master. Mas ele tem 2% de taxa de administração. No atual cenário não cabe mais, tá? Banco do Brasil, como eu já falei, então estou falando aqui, classifiquei dos piores, dos mais caros, e claro, tem que ser justo e dizer que ó, a gente tem no mercado fundo de renda fixa simples que vão entregar essa rentabilidade aí perto de 2,15 ao ano, que não cobram taxa de administração, tá? Então a gente tem o da Vitreu, que diga-se de passagem eu gosto bastante, tá? Depois a gente tem esse aqui do BNY Mellon, BTG, o próprio Santander, que é distribuído lá pela PI. Olha que interessante, ó. Uma reflexão que a gente tem de ter. O Santander tem uma corretora, que é a corretora chamada PI. O próprio Santander tem um fundo de renda fixa simples, que ele é chamado de PI, Selic RF Simples, cuja taxa de administração, como a gente pode ver aqui, é 0. Só que quando a gente vai lá para a rede de agências do varejo do Santander, ele tem um dos produtos mais caros. E se a gente olhar a rentabilidade, olha só, rentabilidade no mês, 0,09. Olha só o outro que o próprio Santander administra e que é distribuído pela PI, 0,27. Então, eu quis trazer esse vídeo, então, claro, meu objetivo aqui não é falar nem bem nem mal de algum produto, mas eu acabei falando. O meu objetivo aqui é mostrar para você a realidade e como que você deve analisar quando você for colocar a tua grana em fundo de investimento para reserva de emergência. Tá? Para reserva de emergência, se for usar fundo de investimento, que você pode fazer isso, procura fundo ou próprio fundo simples, com taxa de administração zerada, ou, na pior das hipóteses, aí, um fundo referenciado DI, porque esses são fundos que vão apresentar sempre baixa volatilidade e liquidez diária. Beleza? Então, eu quis trazer essa discussão em pauta. Coloca aqui nos comentários, porque tem uma coisa importante. Eu sei que muita gente que segue o nosso canal aqui trabalha em banco e, às vezes, trabalha nestes grandes bancos que eu acabei citando aqui. E aí você tem que se colocar nessa situação de será que vale você distribuir esse produto para um cliente? Esse produto que está cobrando 2,2, 1,95? Eu tenho certeza que o teu banco, se você trabalha no banco,
tem bons produtos de investimentos e que você pode distribuir bons produtos de investimentos. Mas se você colocar o seu dinheiro, o dinheiro do seu cliente, em um fundo simples que cobra 2,2 de taxa de administração, em um cenário onde a Selic está a 2,15, as chances são que o seu cliente vai ficar bem irritado quando ele perceber que na prática ele está perdendo dinheiro. Beleza? Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Vamos dar uma discutida. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha esperto e importante, compartilhe esse vídeo porque eu sei, mais pessoas precisam conhecer este material. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!